Evangelho de Lucas ele foi direcionado aos gentios, dizendo a salvação, como é para os judeus, como é para os romanos, também é para vocês. Já o Evangelho de João começa diferente, porque a carta de João é uma carta universal. Pois aí a gente vai ver que Mateus apresenta o Evangelho para os judeus, Marcos apresenta para os romanos, Lucas para os gentios. Já João apresenta o Evangelho para todos nós, pois ele vai dizer lá em João capítulo 13, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus! E o que eu acho interessante na história do Pedro, que para quem chegar aqui nessa parte, teve uma história, teve um passado, teve uma trajetória. E o seu momento não define a sua história. O seu momento agora não define o que Deus tem para a sua vida. Pois a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Lucas que Pedro está lavando as redes com Tiago e João, quando Jesus está passando na beira do lago e vê aquele barco ali parado com os barquinhos e pergunta a Pedro: Pedro, deixa eu entrar no barco para pegar. Pedro permite que Jesus entre. E eu acho que é interessante, irmãos, que Jesus entrou no barco de Pedro porque o barco estava vazio. Será que se o barco de Pedro tivesse cheio, Jesus teria entrado? Há certas situações que a gente passa na nossa vida, há certos desertos que a gente passa na nossa vida para a gente se aproximar de Deus. Aleluia! Isso eu vou provar agora. Na tempestade do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e diz: passamos para outra banda. Se Jesus disse passamos, ele está dizendo: eu vou com vocês. Ele não disse vá lá e passe, ele disse passamos. Só que quando Jesus entrar no barco e diz passamos, a Bíblia vai dizer que Jesus dorme. Uma tempestade se levanta. Uma tempestade pode